Vamos à Lei 12.403 e eu preciso esclarecer também, já a saída, que essa lei, a meu juízo, é uma lei muito boa. É uma lei muito boa que a gente deve até ter um pouco mais de paciência para entender os seus meandros e, sobretudo, iniciando e identificando que essa lei não acaba com a prisão preventiva. Essa lei, na verdade, ela otimiza a prisão preventiva. Ela passa a permitir que a prisão preventiva seja decretada, inclusive em infrações para as quais não era cabível. Inclusive para crimes culposos, embora excepcionalmente, é claro. Mas uma coisa é você imaginar que o teto do artigo 313, que diz cabimento da prisão preventiva, presente os pressupostos do artigo 312, quando se tratar de crime doloso com pena superior a 4 anos. Isso não significa que somente se decretará a prisão preventiva para crimes com pena superior a 4 anos. Significa que as demais infrações penais também poderão estar atreladas e submetidas à prisão preventiva, desde que ela seja substitutiva e garantia de uma medida cautelar anterior. Talvez a nossa preocupação passe a ser, no mundo prático, como fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares. Se elas forem efetivamente ineficazes, nós então não poderemos chegar à decretação de prisão preventiva. Mas vamos ver, inicialmente, qual é o fundo, o pressuposto, qual é o ambiente que gerou essa normatividade da Lei 12.403. Primeiro, o anteprojeto é de 2001. Mas continuamos no mesmo patamar. Por quê? Porque nós temos mais de 55% da população carcerária sendo uma população de presos provisórios. É claro que isso é um problema. É claro que isso é um problema. Então, a gente começa a ter necessidade de rever até a própria fundamentação do direito penal, fundamentação da pena. Como é que a gente começa a sustentar direito penal? Se você acha que a pena privativa da liberdade é castigo imposto a partir da prática de um mal, aí sim essa lei pode ser vista com olhos diferentes. Mas se você acha que a pena estatal, a pena pública, deve ter uma explicação racional, essa lei pode trazer algum benefício. Vamos tentar então fazer uma leitura dessa lei, mas aviso também que essa é uma leitura inicial, essa é uma leitura, uma reflexão imediata, não é uma reflexão amadurecida, porque eu não fiquei estudando essa lei antes da sua aprovação. Imaginava que isso aí ia demorar muito mais tempo. Esse projeto estava parado no Congresso. Uma última palavra antes, que diz respeito ao direito penal do inimigo. Por que eu vou falar disso? Porque essa lei insinua um tratamento de direito penal do inimigo. E, a meu ver, absolutamente correto. Talvez isso tenha causado alguma inquietude nos senhores. Eu pretendo explicar. O direito penal do inimigo, tal como aconteceu com o funcionalismo em matéria de direito penal, no Brasil foi absolutamente mal explicado e mal compreendido. Jacobs não é um retardado, não é um idiota. Jacobs é professor de filosofia, professor de direito penal, catedrático. Então não se trata de nenhum energúmeno. Jacobs jamais disse que o inimigo seria uma coisa. Jamais. Jacobs elabora um sistema penal fundado na ideia de que o que remanesceu no mundo moderno, pós-moderno, para justificar o direito penal, ou a pena pública, é apenas, perdoem a redundância, a manutenção da validade da norma. Mais nada. Jacobs diz que a pena só serve para manter a validade de uma norma jurídica, cuja validade, sim, é perturbada pela prática de um crime. Porque numa sociedade de iguais, uma sociedade em que todas as pessoas conhecem o sentido das normas jurídicas e das normas penais, portanto, das proibições, aquele que viola uma norma penal, aquele que pratica um crime, gera naquela pessoa que convive com ele uma perturbação na expectativa de comportamento.
numa vida social em que as pessoas interagem, você espera o comportamento alheio. Você só passa no sinal verde porque você espera que aquela pessoa do lado de lá pare no sinal vermelho. Assim é em relação a uma série de normas. Você só faz uma coisa esperando comportamentos em relação a outras. Então, quando uma pessoa pratica um crime, há uma perturbação em relação ao sentido da norma jurídica no plano da sua validade. Portanto, o que faz a pena? Manter a validade da norma. Esse sistema penal de Jacobs, funcionalismo sistêmico, é um sistema formal. Ele pressupõe igualdade entre as pessoas. O direito penal do inimigo surgiria inevitavelmente porque, numa sociedade concreta, realizada em vida, nós vamos encontrar a prática de crimes reiteradas. Então perguntaram ao professor Jacobs, mas professor, existem inúmeras infrações reiteradas. Ele disse, é verdade, existem pessoas que convivem em sociedade, mas que já romperam com ela, já romperam com qualquer expectativa de comportamento. E com elas você não pode manter relações de direito e deveres, porque delas você não espera nada. Então, o direito penal do inimigo surge como uma antecipação para o risco. O direito penal do inimigo é aquele que prevê que o processo penal possa ser melhor instrumentalizado para proteger contra ações esperadas. Em nenhum momento Jacobs diz que o inimigo é coisa. Ele diz, o inimigo é um indivíduo, mas ele não é um sujeito de direitos. Quando ele fala que ele não é pessoa, significa que ele não é sujeito de direitos com o qual eu posso estabelecer obrigações e direitos. Apenas nesse sentido. Jamais disse que ele seria não divino. Porque contra o animal ou contra a coisa se levanta o pau e jamais se aplica o direito. Isso está desde Hegel. Olá, doutor, como é que vai? Então não há novidade alguma em relação a isso. Por que eu estou dizendo em relação a essa referência ao direito penal do inimigo? Porque nós temos no direito processual penal brasileiro, primeiro nós temos no direito penal os crimes de perigo. Os crimes de perigo abstrato são antecipações de risco. Claro, válidos em todo o mundo moderno civilizado. Não é? Todo mundo trabalha com crimes de perigo abstrato. Nós temos no processo penal a prisão preventiva. E nós vamos ter agora as medidas cautelares que têm fundamentação explícita em relação ao direito penal do inimigo, que é o risco de reiteração criminosa. Como é que estava sendo feita a fundamentação das prisões preventivas no Brasil? Gravidade do crime? Os tribunais superiores dizem que não. Não basta a gravidade do crime. O meio de execução aviltante é um dos fundamentos que se somará à gravidade do crime. Mas qual é o objeto central, a preocupação central para a fundamentação da prisão preventiva? O risco de reiteração. Então, esse assunto é muito sério, porque essa lei agora, embora não faça isso no 312, que tem os requisitos de decretação da preventiva, ela faz isso no 282. E lá ela diz que algumas medidas cautelares são feitas ou são previstas para evitar a reiteração do delito. E aqui eu incluo já a saída a uma nova visão, uma nova perspectiva